notícias boas, chegada do Maílson, chegada do Danielzinho e de repente uma notícia ruim, está machucado o Maílson, né? Não, está machucado não, né? Ele chegou muito bem, por sinal, ele já estava, inclusive, já tinha definido que ele estrearia no sábado. Primeiro porque ele chegou muito forte, eu tenho uma relação muito forte, muito próxima com o fisiologista do Grêmio, trabalhou comigo muito tempo, né? E já tinha me dado todo o parecer dele. Ele inclusive tinha treinado no sábado pela manhã, ele tinha feito um trabalho com o grupo do Grêmio, tinha me colocado inteiramente à disposição. Eu ia fazer uma formação até um pouco diferente do que vem acontecendo, né? Eu ia liberar mais o Marcelinho, fazer ele aproximando pelo lado direito, porque ele tem facilidade para isso. Nós íamos deixar somente praticamente como um atacante. Já tinha definido isso desde ontem pela manhã, quando eu conversei com ele. Infelizmente aconteceu, né? Uma contusão chata, né? Uma jogada simples, jogada de jogo, de treino, né? E perdi o jogador não para esse jogo, já perdi o jogador para 2 jogos. Consequentemente, essa condição física ótima que ele chegou aqui, ele já vai perder por esse tempo que ele ficar parado. Vamos ter que começar todo um processo com um jogador que, infelizmente, nós não temos outro com a mesma característica no grupo desde o ano passado, desde quando eu cheguei aqui, que eu tinha vontade de ter um jogador nessas características. Mas faz parte, é o futebol, a gente já tem que ter novas soluções para esse problema. Danielzinho só. Danielzinho, nem para terça-feira. Isso é o que o departamento físico já me deu, 32 dias parado. É um jogador que tem de positivo a sua leveza, né? Então não tem excesso de peso, não tem nada, mas em termos físicos está muito abaixo, está trabalhando forte, né? Mas nem para terça-feira esse jogador terá condições e é uma ótima aquisição, como eu sempre frisei. Hélio, nós temos a informação de que o Fortaleza tem interesse na contratação do Carlinhos Bala e que o Sport não liberou porque esse jogador estava dentro dos seus planos. Como você participou nessa questão da permanência do Carlinhos? Eu não participei, eu fiquei sabendo disso hoje no Globo.com. Não participei, não chegou ao meu conhecimento, então eu não tive que decidir nada. E eu tenho certeza que o Carlinhos não teria interesse em sair do Sport agora para o Fortaleza, né? Mas eu não participei, não chegou ao meu conhecimento. E o jogador faz totalmente parte dos nossos planos para a temporada. Caso tivesse chegado a mim qualquer coisa em relação a essa decisão, eu ia primeiramente conversar com o Carlinhos. Se o Carlinhos não quisesse ir, eu até discutiria, porque eu não posso ir contra o que as pessoas querem. Mas pelo que eu estou vendo o Carlinhos não ia ter interesse em ir para o Fortaleza e naturalmente vai continuar dentro do nosso processo de trabalho. Hélio, qual vai ser a diferença do Sport do sábado, que atuou contra em casa, para isso agora dentro do Guarani? Olha, eu já ia colocar alguma coisa que eu estava, né, querendo. Não vou colocar mais. Você está entendendo? A entrada do Maílson, para mim, já traria uma conotação diferente na equipe, né? Pelas suas características, pelo seu potencial de força no setor, de chegada. Mas eu perdi esse jogador. E agora eu estou estudando outras possibilidades. Você entende? As outras possibilidades são 2 que eu vou testar. São 3 praticamente. Mas eu vou testar nos trabalhos táticos de amanhã e de quinta-feira. Mas uma pena. Porque nós já teríamos uma postura, né? Pelo menos diferente daquilo que eu tive, daquilo que nós fizemos até agora, comandando a equipe do Sport, em função da característica desse jogador. Mas perdi o jogador, eu tenho que naturalmente daqui a pouco partir para outro processo em relação à escalação da equipe. Se essa variação que você vai tentar nos treinamentos interfere no sistema de jogo, e o que você pode falar do teu adversário do time do Rio de Janeiro? Não, no sistema de jogo não vai interferir, porque a princípio eu não vou mexer no sistema do jogo, eu não vou mexer em função de que alguns jogadores que poderão trazer uma mudança mais significativa na minha estrutura de jogo não vão estar em condições. Pode até ser, de hoje para amanhã,
também não acredito que defina de uma vez por todas o caso dos jogadores que estão aí finalmente de serem adquiridos, mas eu não vou mexer na estrutura da equipe do jogo contra o Guarani em termos defensivos, né? Eu mexeria na estrutura na parte de meio para frente. Eu vou dar uma observada no jogador amanhã que pode até fazer uma função, não que ele vá fazer a função adaptada, mas ele pode fazer uma função da mesma forma que eu ia colocar o Maílson. Vamos ver a sua real condição dentro dos trabalhos para a gente definir. Mas não tem mudanças radicais, como eu falei desde sábado. Nós não vamos ter mudanças radicais na equipe enquanto a maioria dos jogadores contratados estiverem em condições naturais de jogo. E o Guarani? O Guarani, por incrível que pareça, é uma equipe que mudou, que mudou o elenco até mais do que o Sport. Pelo que eu li hoje, foram 15 jogadores contratados, né? Apresentado 2 jogadores de caráter, um volante e um meia. Não acredito que ele vai mexer muito na estrutura de jogo, a não ser abrir mão de um volante, que ele jogou com 3 volantes lá contra o Criciúma. Um meia, um atacante muito rápido pela direita, que é o Fabinho, com um pivô, que é o Fernandão, né, com a aproximação do Jefferson Luiz, um meia com boa qualidade. Pode até ser que ele queira mexer em um dos 3 volantes, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma equipe que, por incrível que pareça, ela está ostentando uma invencibilidade, se eu não me engano, de mais de 13 jogos. Né? Terminou a A2 muito bem, perdeu o título da A2 nos pênaltis por 15 de Piracicaba. Eu, inclusive, assisti até esse jogo no dia que aconteceu. É uma equipe que a gente tem que ter todas as atenções. É início de campeonato, então todas as atenções têm que ser redobradas. E o nosso início é ter equilíbrio. Se a gente manter o equilíbrio técnico, tático para um jogo difícil como esse, nós vamos somar pontos. E no momento de autoafirmação na competição, somar pontos é muito importante. Hélio, eu queria saber o que te agrada nas características do Danielzinho, que chegou agora, e até que você comentasse, inclusive, sobre essa história de superação dele, de ter vencido uma leucemia com 1 ano de idade. Olha, por incrível que pareça, o esporte tem dado oportunidades, né? Tem aparecido algumas pessoas que têm se superado nesse tipo de doença e que estão hoje militando no esporte. Caso específico, um exemplo dos melhores, né? Que é o Giba, um grande jogador de vôlei. E o Daniel passou por esse processo com 1 ano de idade, totalmente recuperado, graças a Deus. Eu acredito que esse jogador, ele é um jogador de debate, de debater com o adversário. Ele não é um jogador que vai buscar a bola lá no meio campo, vai armar jogada, não. Ele é um jogador que no momento que ele recebe essa bola, ele vai para o combate direto com a bola, né? Então é um atacante de lado, de laterais de campo, altamente criativo. Quando nós acompanhamos simplesmente esse jogador, né, que eu tive, tudo é questão de oportunidade. Eu assisti 2 jogos dele, até não sem querer, eu liguei a televisão, né, eu assisti o jogo dele contra o Corinthians, que eu achei ele ótimo. E logo em seguida, e também tinha assisti o jogo dele contra o Palmeiras. 2 equipes que me deu uma referência de um bom atacante. Aí você começa o quê? Você vai e pesquisa. Você vai conversar com treinadores que trabalhou com ele, você vai conversar com amigos, né? E eu não conversei com ninguém do futebol, ninguém de São Paulo, pessoas que acompanham o futebol de São Paulo. Juninho, diretor executivo do Mirassol. Guto Ferreira, que foi durante 10 anos o observador técnico do Internacional, hoje é treinador do Mojimirim. O próprio Rui Scarpino, que foi treinador dele em 2 temporadas, né? Todas as pessoas com quem eu dialoguei sobre o Danielzinho tem ele hoje como um dos belos atacantes do futebol paulista. Ah, mas não apareceu para time engano, é nada. O problema é que um investidor muito inteligente, que nada mais descobriu Deco, descobriu Pepe, descobriu muitos que estão lá fora do país, que não passou nem que foi no futebol brasileiro, no caso o João Feijó, resolveu fazer um investimento no jogador. Ele tem condições de contratar esse jogador daqui até uns meses por 2,5 milhões. E ele achou por bem colocar esse jogador para trabalhar aqui com a gente, pelo relacionamento que ele está tendo com a diretoria, pelo relacionamento que ele tem comigo desde 1992. Então ele resolveu colocar, como ele falou, essa
pedra preciosa que ele comprou aqui. E nós vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível. Eu acredito que vai ser um jogador, por tudo que eu vi, por tudo que eu estou recebendo de subsídios, das características dele, vai ser um jogador muito interessante para nós. Sobre os jogadores que podem chegar aí na resposta, você está aguardando o Moacir, está aguardando o Richelli, que já foi anunciado. Quem é que mais pode vir? O William também? Mais se viu, algum? Olha, ontem quando o presidente ligou para mim, era 10h30 da noite, ele falou comigo que o William é detalhe. Eu posso ficar muito confiante. Detalhe. Então, um detalhe no futebol, ele leva um dia, né? Então, eu estou confiante nisso. O Richelli, inclusive, eu passei um rádio para ele hoje, orientando em relação ao que ele precisa fazer. Hoje é feriado em Goiânia e pegou a gente no contrapé. Então, ontem o Goiás, não que a estrutura do clube emendou, mas as pessoas que assinam pelo Goiás, emendou no final de semana. Então, amanhã cedo, pela informação que o Richelli me deu e o próprio procurador dele me deu, amanhã até 11 horas da manhã os documentos já estão todos assinados e a tendência é o Richelli vir ou amanhã ou depois, né? Então, esse jogador tranquilo. E as informações que eu tenho também, através do Vandessa e do Fred, que o Moacir chega, né? Amanhã pela manhã, o Moacir já vai estar aqui. Quer dizer, isso já tá incorporando esse grupo, já está dando todas as opções que nós queremos. E também pode chegar ainda mais um jogador de meio campo, em função dessa ida do Ciro, né? E a gente vai ficar no aguardo. Mas, desculpa, tem o Diogo também, né? Que me prometeram, não no clube aqui, mas as pessoas que estão na transação me prometeram colocá-lo aqui o mais breve possível, né? Mas também está no acerto final de documentação, né? Porque é que as pessoas têm que entender, a documentação não é simples, que a documentação faz lá, vem aqui, o jurídico faz a revisão, se tiver uma pequena mudança, tem que voltar para lá para depois fechar, né? Porque é uma coisa que foge do controle até da direção principal do futebol da gente, é o jurídico que organiza tudo isso. Então eu acredito que esses jogadores, eu acredito que até sexta-feira todos estarão aqui, isso vai ser muito bom. O Diogo que você diz é Diego. É Diego. Ô, Hélio, é verdade que o Richelli ficou um ano sem jogar no Goiás? Quem? O que eu posso falar de você de Richelli é o seguinte: o Richelli tinha 17 anos e treinava comigo no profissional. E eu, de uma hora para outra, com vários volantes, eu achei que ele era o jogador mais enquadrado para jogar. Terminou o ano titular absoluto comigo. Eu até brinco, eu comento, a estreia dele foi no... Não, foi antes do Maracanã, a estreia dele foi na Arena do Atlético, marcando Paulo Baia. Aí o segundo jogo dele, Maracanã, marcando, coincidentemente, Petkoff. Tá entendendo? E assim foi por diante. Iniciou 2010 sendo meu titular absoluto. Eu saí, eu não entendi e também não tenho que entender, qual foi o processo que fez com que o Richelli não fosse mais usado no Goiás. Eu acredito que um jogador de 19 anos, você entende? Com virtudes igual ele tem, eu não pensei duas vezes em falar para a direção investir no jogador. O primeiro investimento era a possibilidade de empréstimo, quando o Goiás falou que não emprestaria, que só negociaria. Aí eu lembrei de dois jogadores que nós trouxemos, né? O Sport trouxe do Goiás para o Sport, que foram campeoníssimos aqui, né? O Wallace e Márcio Goiano. Então foram dois jogadores também que vieram nessa mesma situação. O Wallace foi em 96 que eu trouxe. Eu não entendi porque o Sport não ficou, o Goiás não ficou em 96 com o Wallace. Foi meu titular absoluto em 95. Coincidiu de eu trazer para cá. O Márcio era um jogador que já tinha muito tempo lá. E trouxe. O Richelli não é por isso que eu estou trazendo, né? O Richelli, desde quando eu cheguei aqui, eu comentei com a direção que se nós tivermos que buscar um volante, tem um jogador assim, que está assim no Goiás, que a gente pode trazer. Mas é um jovem, tem 20 anos de idade agora, muita personalidade, é um jogador formado, não é um jogador com 20 anos formado. O jogador tem muitos jogos no time de cima. Olha, você falou que o esquema tático, pelo menos agora, não deve mudar muito. Mas já para esse jogo de sábado, algumas peças dentro do esquema que já vem sendo utilizado devem mudar? Não, você vê, se eu vou falar para você, o Gabriel tá chegando, não é um jogador pronto. O Naldinho tá chegando, para mim não é um jogador pronto. Eu acho que esse jogador é um jogador até com um processo um pouquinho mais. Até hoje nós tínhamos alguma dúvida em relação à condição normal do Paulista. O Paulista passou pelo treinamento agora, que a gente vai esperar até a reação dele. Ele está tendo uma reação de uma dorzinha localizada após esforço. Quer dizer, então eu não estou vendo esses meninos ainda
totalmente preparados para o embate. Então eu tenho que dar um tempo. E contratação, quando se trata inclusive de contratação jovem, de jogadores que vêm, né, de uma condição inferior, né, não desrespeitando o Porto, mas eles vêm, né, de um time do interior, vêm por um processo. Eu gosto de ter um pouco mais de paciência, porque quanto mais qualidade, mais paciência você tem que ter para você usufruir desses jogadores no futuro.